Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 9 de maio. Hoje vamos render graças ao Senhor pela eleição do nosso Papa Leão XIV. Desde já, vamos amá-lo, respeitá-lo como sucessor de Pedro e pastor universal da Igreja. Com ele, já tivemos 267 papas. Hoje a família franciscana recorda também Santa Catarina de Bolonha. Ela era uma mística da Ordem Segunda de São Francisco, das Clarissas Franciscanas. E ela viveu de 1413 a 1463. E volto a repetir, ela foi uma mística importante da espiritualidade franciscana. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como é que este homem pode nos dar a comer a sua carne? Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terás a vida em vós. Porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu também permaneço nele. Como o meu Pai, que é vivo, e me enviou, e eu vivo do Pai, aquele também que comer da minha carne e beber do meu sangue viverá em mim. Porque eu sou o pão que baixou do céu, que veio do céu. Não foi como aquele pão que os vossos pais comeram lá no deserto, eles comeram e morreram. Eu sou o pão que veio do céu. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E esta carne e este sangue veio do céu como pão verdadeiro, para dar a vida ao mundo. Jesus disse essas coisas na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos com os corações repletos de alegria e de gratidão ao Senhor pela eleição do nosso Papa Leão XIV. E ele toma o nome de um Papa muito importante na história da Igreja, de um Papa Leão XIII que escreveu e promulgou também um documento muito importante chamado Rerum Novarum, a renovação de todas as coisas, principalmente no mundo do trabalho, no mundo dos operários. Então agora chega também alguém com um pensamento, uma inspiração, uma intuição, a partir de um nome, de Leão XIII. E agora nós temos então Leão XIV. Que Deus o abençoe e proteja. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, ainda continuamos a refletir sobre o Evangelho do Espírito Santo. O Espírito que vai encontrando obstáculos, mas ao mesmo tempo vai animando homens e mulheres. E dois homens importantes aqui na história do Espírito Santo é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Agora nós iniciamos a participação do apóstolo Paulo, na chamada vocação de Paulo, o chamado de Paulo. E é interessante o texto que diz que Paulo respirava ameaça e ódio à igreja de Cristo, onde ele obteve uma carta para entrar nas casas, nas sinagogas e arrastar até as praças públicas para prender e matar aqueles que seguissem o Galileu, o Nazareno, porque eram hereges. E o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pelas causas de Deus, fazia Paulo então respirar ódio, preconceito e violência contra os cristãos, porque ele pensava que estava cumprindo a vontade do Pai. Ele mesmo reconhece isto, ele mesmo. Ele mesmo vai dizer: eu persegui a igreja de Cristo por zelo excessivo, eu persegui a igreja de Cristo. Mas a partir desse momento de hoje, quando uma luz aparece e deixa Paulo cego, e diz aí que Paulo cai do cavalo, mas não existe um cavalo. Paulo fica completamente cego e não consegue mais ver a história, sentido para a sua vida, nem se entender como pessoa, porque quando nós estamos numa crise, realmente nós vivemos assim, numa treva profunda.
E é o próprio Paulo que vai perguntar: Senhor, quem és tu? E ele vai responder: eu sou aquele que você persegue nos cristãos, sou Jesus. Jesus se manifesta para Paulo. Jesus ressuscitado se manifesta para ele. E a partir desse momento, morre Saulo e nasce Paulo. A partir desse momento, morre Saulo e nasce Paulo. Uma nova vida, que também vai gastar sua vida, sua saúde, suas energias, sua inteligência, também com o mesmo zelo, agora na propagação do nome de Jesus, do senhorio de Jesus, da salvação em Jesus Cristo, o grande apóstolo Paulo. E é dentro deste espírito, então, que nós vamos mergulhar no Evangelho, porque os judeus estão discutindo entre si como é que este homem pode dar a comer a sua carne. Mas ainda hoje, muitos cristãos, para eles é um escândalo afirmar a presença real de Jesus na Eucaristia. E, se vocês observarem bem na história, os grandes hereges eucarísticos também foram padres, foram bispos. Os grandes milagres eucarísticos nascem por causa da dúvida e da negação de algum bispo, de algum sacerdote. Então, o mesmo escândalo daquele momento, que não acreditavam que aquele homem chamado Jesus era o Deus Altíssimo, ainda hoje muitos cristãos também se escandalizam com essa proclamação, que Jesus está presente realmente em alma, corpo e divindade, no Santíssimo Corpo e no Santíssimo Sangue. De modo que muitas igrejas celebram então esta Santa Ceia somente como uma memória, somente como um ato assim de recordação, mas para os crentes católicos não. Nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia, porque é Jesus que vai dizer aí agora: quem não come a carne do Filho do Homem, não bebe o seu sangue, não terá a vida, e não ressuscitará na vida eterna. Porque eu vim do céu para dar a vida ao mundo, e minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Já não é mais como aquele maná do deserto que os vossos pais comeram e morreram. Não é mais aquele pão que Moisés deu, mas o verdadeiro pão é aquele que veio do céu. E é bonita a afirmação de Jesus aqui: o Pai vive e eu vivo do Pai. E aquele que me come vive de mim também, porque nós somos aquilo que nós comemos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós somos aquilo que nós comemos. Às vezes nós podemos estar obesos e desnutridos, porque comemos coisas horríveis, comemos de modo errado, comemos coisas erradas. Mas nós somos aquilo que nós comemos. Por isso Jesus vai dizer: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu permaneço nele e ele permanece em mim. Porque meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E como o Pai que é vivo, e eu vivo no Pai, aquele que come de mim também viverá em mim. A igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia faz nascer a igreja, mas a igreja também gera a Eucaristia. A igreja não vive sem Eucaristia. A Eucaristia faz nascer a igreja e a igreja também faz gerar a Eucaristia. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos diante do discurso do pão do céu, que naquele primeiro momento fora um escândalo para os judeus, como continua até hoje a ser um grande escândalo para muitos cristãos, e às vezes até os próprios católicos. É Jesus que vai dizer que este é o pão que veio do céu. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. E como o Pai que é vivo e me enviou e eu vivo do Pai, aquele que come também da minha carne e bebe do meu sangue também viverá em mim. Porque a Eucaristia nos questiona a todo momento. E a todo momento a Eucaristia é um questionamento que nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas diga-me uma só palavra e eu serei salvo. Por isso que essa palavra de hoje ajude a você e ajude a mim também a intensificar a nossa compreensão na presença real de Jesus na Eucaristia, em corpo, alma e divindade. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Catarina de Bolonha, rogai por nós, paz e bem.